parto. É sobre isso que estamos conversando no programa Pense em Saúde de hoje. Esse programa é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. E para participar, basta você ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Participam desse programa de hoje os ginecologistas e obstetras doutora Avelina Dias Sanches Leite, que é obstetra do Núcleo Bem Nascer, e também o doutor Emerson de Godoy Cordeiro Machado, que eu falei no primeiro bloco, ele é autor do livro Gestação, Parto e Maternidade, uma visão holística, e não mostrei o livro. E está aqui o livro, ele foi lançado a primeira edição em 95, né, doutor Emerson? Depois teve uma segunda edição em 98. Agora está esgotado, né? E aí agora vai sair uma terceira edição. Com as novidades que vão surgindo também, né, as modificações. Mas no bloco anterior, a gente falou, né, sobre a diferença entre o que é parto normal, parto natural, parto humanizado. E o doutor Emerson explicava que até a cesariana pode ser um parto humanizado. E eu tive que interromper porque você falou que existe indicação, claro. Se cesariana existe é porque existem indicações. E eu te interrompi neste momento. Bom... As indicações de cesariana. Por exemplo, Ela até falou de pré-eclâmpsia durante a matéria. O pré-eclâmpsia aí já vai para uma gestação de alto risco, às vezes tem que interromper mais cedo, mas no caso de um trabalho de parto que a criança entra em sofrimento, começa a comprimir o cordão, o batimento cai, não recupera, um risco de vida para a criança, a cesariana imediata salva vidas. Ou uma apresentação, um neném sentado, por exemplo, que sabe que vai ser um parto, um potencial de complicação muito grande. Ou outro tipo de apresentação também de face. Ou crianças grandes demais, que não encaixam, que na hora do parto vê que não desce. Tem uma série de indicações clássicas, né, e corretas. Agora, então, eu vou perguntar duas que as mulheres ficam na dúvida. A partir do momento que a gravidez é de gêmeos, é necessário que o parto seja por cesariana, doutora Avelina? Não, a gravidez gemelar, a paciente pode ter um parto normal dependendo da posição do bebê. Né? Então, se as duas crianças tiverem apresentação cefálica, ou se pelo menos a primeira estiver em posição cefálica, pode acontecer um parto normal. E a segunda dúvida das mulheres é, eu tive a minha primeira gestação de parto, teve que ser cesariana. A segunda também tem que ser cesariana ou pode ser parto normal? A segunda gravidez pode ser parto normal, desde que a indicação que aconteceu no primeiro parto não se repita. Então, tem que ver por que foi indicada a primeira cesárea. Se foi por uma apresentação anômala, uma emergência obstétrica, e se na segunda gravidez não ocorreu a mesma coisa, a paciente pode evoluir para um trabalho de parto normal. A única diferença é que é um parto que normalmente não se induz, mas a gente pode conduzir, a gente pode aguardar os acontecimentos e que ele aconteça de maneira normal. Agora, então, vamos explicar o que é induzir um parto, já que ela falou, doutor Emerson. O que é parto induzido? O que é isso? Normalmente o parto é induzido quando começa a passar da hora, né? Depois de 41, 42 semanas, né? Porque alguns obstetras induzem com 41 semanas, mas normalmente eu peço uma ultrassom com 41 semanas e espero mais alguns dias. Se realmente não entra em trabalho de parto, então liga um soro para induzir ou coloca um comprimido intravaginal, né, para induzir as contrações, que é uma forma de incentivar o parto normal, tentar o parto normal, pelo menos, numa gravidez prolongada. Claro, doutora Avelina. E algumas vezes também, quando a gente precisa interromper a gravidez antes do termo, antes do horário, do momento previsto, em função de alguma anomalia, alguma intercorrência da gravidez, né? Um diabetes gestacional descompensado, uma pré-eclâmpsia mesmo, que precisa interromper por questão de segurança. Como foi antes da hora, aí a gente precisa, às vezes, induzir. Uma outra coisa, porque a gente viu aqui no primeiro bloco a reportagem da Larissa, ela contando como foi e quando ela começou a sentir as contrações, que ela sentiu até... Ela ainda falou assim, foi muito bom quando eu comecei a sentir as dores, que eu vi que era a hora, né, da minha menininha nascer. Agora... Algumas mulheres, o que ocorre primeiro, às vezes, é a bolsa se romper e sai aquele tanto de líquido e aí vem um momento de pavor. Nossa Senhora, a partir do momento que a bolsa rompeu, eu tenho que sair correndo, está na hora de nascer. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho o rompimento dessa bolsa.
Pode acontecer da paciente entrar em trabalho de parto, que seria ela ter as primeiras contrações e no decorrer do trabalho de parto a bolsa romper, ou então às vezes acontece da bolsa romper antes e as contrações virem depois. Quando a bolsa rompe, só seria uma emergência da paciente sair correndo para o hospital se o líquido não estiver com a cor habitual, que seria uma cor, ele é claro, né, como se fosse uma água de coco. Aquela coloração um pouquinho, né, tem às vezes alguns gruminhos e é uma coloração clara. Se o líquido estiver marrom, estiver amarelo, estiver verde, aí ela teria que ser atendida mais prontamente para a gente ver se está acontecendo alguma coisa de errado com a gravidez. Ou no caso de um prolapso de cordão, que aí quando rompe a bolsa o cordão escorrega. Né? Agora, se tiver rompido a bolsa e não tiver nenhuma intercorrência, a paciente pode aguardar, né, o período de latência para que ela comece a ter as contrações espontaneamente. Não tem correria, não. Não tem. Esse período durante o parto, de contrações até a hora de nascimento, existe um tempo máximo em que se deve esperar ou não, doutor Emerson? Ela falou em período de latência. Né? O trabalho de parto, a primeira fase, a fase de dilatação, ela tem a fase latente e a fase ativa. A fase latente, ela vai até mais ou menos 4 centímetros de dilatação. As contrações ainda estão mais fracas. A fase ativa é a partir de, isso em média, né, em torno de 4 centímetros, as contrações se tornam mais fortes, que é inclusive o momento ideal de ir para a maternidade, né, já numa fase mais ativa. E essa média é de 7 a 12 horas para o primeiro filho e para o segundo filho é um pouco menos. Até mais. Mas pode passar um pouco de 12 horas, alguns trabalhos de parto são mais prolongados. Não, mas por que eu pergunto isso? Porque às vezes a mãe fica aflita. Puxa vida, eu já estou aqui há 10 horas, o neném não nasceu, ele está em risco, não está em risco. A mãe fica aflita por isso. Depende da segurança da ausculta, do batimento do coração. O obstetra tem que estar ao lado. Tanto a palavra obstetra vem de obstare, estar ao lado. Que é a função do obstetra estar ali escutando o coraçãozinho, dando segurança para garantir, né, que a criança vai nascer em boas condições. Tá certo. Bom, durante esse período, seja até o momento que vocês falaram, né, latência ou ativo, tem as contrações, tem as dores. Antes a gente via muito, inclusive em filmes de cinema, ela está tendo contração, respira igual cachorrinho, não respira, fica deitadinha, fica caminhando, enfim. Qual que é a melhor maneira de passar por esses momentos e manter a calma? O que fazer e o que não fazer, né? A paciente normalmente deve assumir uma postura que lhe traga conforto, né? Então, assim, o ideal é que a paciente esteja movimentando, esteja andando. Caminhando mesmo. Sim, inclusive para ela continuar estimulando a liberação de ocitocina, né? Para não inibir essas contrações. Que é o hormônio, vai ter que explicar ao pessoal de casa o que é o hormônio. O hormônio é responsável pelas contrações. Algumas pacientes ficam, às vezes, elas fazem movimentos de agachamento, a gente usa muito a bola. A água morna, o chuveiro e a banheira também são bem calmantes nesse momento de dores, né? A paciente sente muito conforto em ficar na água, né? E ela pode agachar, pode assumir a posição que ela se sentir confortável. Não tem uma posição fixa. O ideal é que ela esteja realmente em movimento. Algumas gostam, inclusive, assim, de massagens, de óleos, às vezes até o próprio marido fazendo massagem. Isso pode ajudar, doutora Emerson? Ajuda muito. Tem uma massagem circular nas costas com óleo. Pode ser feita pela doula, pelo marido, o próprio obstetra ou alguma outra acompanhante, uma enfermeira obstetra. Alivia muito as dores. Ajuda, e tem né? outros pontos também, pontos de Doim, de acupuntura. Tem um ponto nas pernas, embaixo, assim, acima dos pés, que ajuda a aliviar a dor. A água, a banheira, a Avelina falou, assim, é fantástico. A grávida pode fazer acupuntura neste momento? Pode ser utilizada? Ela pode fazer a auriculoacupuntura no início do trabalho de parto, até como uma forma de ajudar a indução também. Mas neste momento é mais usado assim, a bola, a água, né, a massagem e a peridural também é muito importante. Não podemos esquecer que o grande avanço no alívio das dores foi a peridural, né, que é uma anestesia muito segura e ela pode ser feita numa dose mais diluída que não tira a movimentação da perna e mantém. A mãe consegue continuar fazendo? Porque alivia as dores e tem uma frase muito conhecida em obstetrícia que é mãe contraída, o colo contraído. Quer dizer, a mãe está muito tensa, com muita dor, às vezes ela precisa de um alívio. Certo. E esses recursos não farmacológicos, eles vão até um certo ponto, mas algumas mães
gostam, precisam e se sentem. Como eu falei no início, muitas mães às vezes acham que tem que optar pela cesariana para não sentir dor, porque associam o parto normal, com a dor. E não necessariamente. Eu acho que elas têm que ter essa segurança de que elas têm vários recursos para poder amenizar essa dor. Que a gente inicia com as medidas não farmacológicas, mas a gente pode chegar na analgesia se ela quiser. E é no momento que ela quiser. Né? Então, a paciente ela participa muito dessas decisões. A própria decisão sobre o parto, vocês falaram aqui algumas indicações e até riscos que poderiam indicar um tipo de parto ou outro. Mas a mulher também ela tem esse poder de decisão? Sim. Ela pode decidir também. A mulher é a protagonista do parto, né? O parto é dela e nós, como obstetras, como o Emes falou, estamos ao lado para dar segurança a ela e confirmar que está tudo caminhando bem e intervir se necessário. Né? E a gente tem que orientar a paciente, né? Se tem alguma contraindicação a um parto, a gente vai mostrar isso para a paciente. Se ela confia em você e tem um bom relacionamento com você, ela vai entender por quê. Mas, em geral, ela pode escolher o parto, sim. Aí hoje, pode falar, um pouquinho, claro. Hoje é muito comum assim, até o plano de parto. Elas já chegam ao consultório com um plano, falando, eu gostaria que o parto fosse desse jeito, bem detalhado. Há pouco tempo uma cliente trouxe um plano assim, muito bonito, até de 11 páginas. O plano Só que o plano dela incluiu assim, a história dela, como conheceu o marido, como foi o primeiro parto, o que ela não gostaria que se repetisse. E o plano dela foi respeitado integralmente. Ela teve um parto bem natural, ela usou até o banquinho, nós vamos mostrar daqui a pouco. No próximo bloco nós vamos mostrar então. E o plano foi respeitado e foi, depois eu perguntei como é que foi o parto, ela falou, superou a expectativa. Então é muito gratificante para o obstetra a mãe fazer esse plano coisa. De parto. Você falou aqui, doutor Emes, sobre o banquinho, nós vamos mostrar então no próximo bloco o que é esse banquinho, para que ele é utilizado. Ele é utilizado no parto de cócoras, o que é isso, como ele é feito no próximo bloco. Nós hoje estamos falando sobre partos, nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente por telefone, e-mail, mande a sua mensagem ou pergunta ou até mesmo depoimento. Lembrando que o número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos daqui a pouco.